Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, leremos os versículos 14 e 15, embora no banner você vai ver a menção do versículo 15, mas é importante, em termos contextuais, que o verso 14 também seja lido. Em o nome do Senhor Jesus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó grande Deus, a Tua palavra foi lida e nela existe uma firme convicção de um patriarca, de um líder, de um pai, de alguém que se vê na obrigação, no dever de salvar pelo menos a sua casa. Ele fala com veemência ao povo de Israel, dizendo: se vocês quiserem entrar por esses caminhos desses deuses, que na realidade não são deuses, vocês podem ir, mas na minha casa, na minha família, nos meus laços consanguíneos, haverá a fidelidade ao Deus de Israel. Então, Senhor, é bem possível que nesta noite muitos pais, muitos responsáveis por famílias, e poderemos até chamar de patriarcas, aqueles que são referências para a primeira, segunda, terceira e às vezes até quarta geração, que hoje o Senhor trabalhe, que o Senhor fale com profundidade, diante do quadro que nós estamos enfrentando em todo o planeta Terra, diante do quadro que nós estamos enfrentando dentro do nosso próprio país. É necessário que os teus filhos, que a tua igreja assuma uma posição firme, em nome de Jesus Cristo. Que todos nós acordemos para a realidade de estarmos passando por Babilônia e precisamos passar com nobreza, podemos passar, que tenhamos a firmeza de os atrativos de Babilônia não derrubarem a nossa fidelidade, a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui, fala conosco, vai tirando todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar. A paz do Senhor para todos. Nosso tema hoje é eu e minha casa, alvo máximo na salvação. A colocação aí do adjetivo máximo não está naquela questão de utopia, nem de ser aquilo que é realmente
inatingível, muito pelo contrário. Nós temos que entender que somos agentes de salvação, somos despenseiros da graça de Deus. Cada igreja local é uma despensa da graça de Deus. Cada congregado é um despenseiro da graça de Deus. Nós temos que compartilhar. Mas o grande trabalho não é feito aqui dentro. Aqui nós até podemos fazer um trabalho desde que as pessoas sejam convidadas, desde que as pessoas sejam trazidas. Mas o grande trabalho que nós fazemos é no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós devemos resplandecer como astros. E só que isso tudo vai nos expor a riscos grandes. Nós e a nossa casa estamos assim, expostos. Nós temos que olhar a nossa convivência no meio dessa geração, no meio dessa sociedade, como uma missão, mas também como um risco. Porque a nossa missão é ser sal da terra, é ser luz do mundo. O sal tem 3 valores. O sal é colocado na massa para melhorar o gosto dela, mas ele é colocado também para conservar a qualidade da massa. E as artesãs culinárias que aqui estão presentes sabem que, principalmente na carne, o sal mantém a qualidade, não deixa a carne se estragar. Então, o segundo valor do sal é conservar a qualidade da massa. E o terceiro valor do sal é promover sede. Então, é nessa perspectiva que Jesus diz que nós somos o quê? Sal da terra. Mas, como eu disse, nós, nesse trabalho todo, nesse trabalho de abençoados e abençoadores, nós ficamos expostos. Nascemos, temos que ter a nossa visão de que a nossa casa é uma casa que precisa ter as marcas do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, para que o espírito de morte não adentre ao nosso ambiente sagrado. E nós temos que entender isso de uma maneira muito mais prática e mais objetiva do que temos entendido. Muitas vezes as pessoas trabalham em cima de símbolos, dos chamados, principalmente no meio do neopentecostalismo, aquilo que se chama pontos de contato. Então, não é literalmente o sangue que eu vou passar nos umbrais, mas como é que os umbrais das minhas portas, das portas da minha casa, estão blindados, eles estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Quando eu e a minha casa, todos nós reconhecemos que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário, é suficiente para nos livrar de toda acusação. É o preço que foi pago pela nossa justificação. Quanto ao nosso passado, nós estamos justificados. Cantamos agora há pouco aqui. Quanto ao nosso passado, nós estamos justificados. Quanto ao nosso presente, nós estamos sendo santificados. E quanto ao nosso futuro, nós seremos glorificados. Então, como é que o sangue de Cristo está nos umbrais da minha porta? Se eu
confessei todos os meus pecados, se eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo nele o meu remidor, o meu Goel, aquele que pagou o preço, aí não precisa pegar um pincel ou qualquer um outro utensílio, um spray de sangue. Como é que fazem por aí nessas igrejas neopentecostais e o fazem até com suco de uva, né? E eles fazem isso, mas não é assim. O sangue de Jesus Cristo, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a nossa casa individual, a nossa casa coletiva, que é a nossa família, estará, sim, protegida pelo sangue do Cordeiro. Agora, isso, no ambiente que nós temos, aquele ambiente lindo do Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, isso dentro da casa é lindo, mas esse povo, essa família, esses componentes dessa célula máter da sociedade, vai ter que sair para escolas, creches, vai ter que ir para trabalho, empresa, escritório, para o serviço, e vai se relacionar com gente, conduções, e em todos os lugares, se relacionar com muitas pessoas. Então, aí a gente olha para o Salmo 1, que nos dá uma orientação a esse respeito. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, eu e a minha casa somos aqui abençoados e abençoadores, mas precisamos ter uma vida vigilante. Existem deuses que estão aí. Naquele tempo, olha os deuses, aos deuses aos quais serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, os deuses dos amorreus. Tinham tantos deuses, e hoje, que deuses são esses que estão no meio da sociedade na qual vivemos? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse Mamon é um Deus que vai trazer um problema. Não há um antagonismo. Quando eu trabalho na minha casa, os meus filhos aprendem isso. Dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Aí eu não entro debaixo do cetro de Mamon. Mas quando eu crio os meus filhos
com aquela ganância, aquela hipervalorização pelo dinheiro. Existe um exercício que a gente precisa passar com os nossos filhos, precisamos passar, que é o papel em si, ou a moeda, nada mais é do que uma declaração de um valor que existe em algum lugar, que deveria ser a casa da moeda, tem que ter um lastro, senão aquilo lá é simplesmente o quê? Um papel. Tem muita gente que se apega ao papel, inclusive. Tem gente que se apega à moeda. E o pior de tudo, gente que está se apegando a coisas meramente virtuais, moedas virtuais. Aonde existe isso? Aonde é o lastro dessa moeda? Os bitcoins, por exemplo, e outras moedas que existem. Então, eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, mas você deve trabalhar, mas tudo aquilo que é especulação traz o quê? A idolatria a Mamon. Especulação financeira. Nós podemos, olha só, dentro do perfil do verdadeiro cidadão do reino dos céus, no Salmo 15, no Salmo 24, está o quê? Que as pessoas não sejam gananciosas, que não sejam avarentas, que elas não desejem ganhos que possam trazer desequilíbrio, inclusive, para a sociedade e para as famílias. Isso é reinado de Mamon, é idolatria a Mamon. Mamon está sendo adorado nesses casos. Então, lá Josué diz, olha, serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, deuses lá, da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Agora, lá eles adoravam deuses, serviam a deuses, lá do outro lado do Eufrates acontecia isso. Mas agora vocês estão fazendo o mesmo, adorando os deuses dessa terra. Quais são os deuses dessa terra? Então, hoje, um Deus desse tempo agora, do lado de cá, não é do lado de lá do Eufrates, do lado de cá, é o corpo. Você deve cuidar bem do seu corpo, sim. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas quando ele se tornar um ídolo, aí sim, você está entrando num perigo, você está entrando numa zona que pode ser chamada de idolatria. Aí você começa a ver os deuses do lado de cá. Você começa a ver os deuses do lado de cá. E eu vou chegar a um ponto terrível, gente. Os deuses do lado de cá podem ser os templos. A templolatria. As pessoas, quando nós estudamos psicologia da religião, quando fomos conduzidos pelo professor, nosso facilitador, há uma reflexão muito forte sobre o poder que as construções, o poder que a arquitetura sacra exerce a ponto de existirem pessoas especialistas procurando saber qual é a cor certa para que as pessoas fiquem apegadas ao templo e não à presença de Cristo. Nós já falamos algumas vezes aqui, repetiremos sempre. A santidade que nós estamos tendo aqui hoje, o ambiente é santo, a glória de Deus está aqui, não é por causa dessas, que até não são belas, já foram até mais bonitas, né?
Mas a glória de Deus presente aqui, ela é atraída pela presença dos santos de Deus, das santas de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A santidade da presença de Deus tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas, santo é. Era piso de mármore. Josué, lá com a pessoa que apareceu, que era o Senhor. Moisés, lá na sarça ardente, era um lugar de piso. Não, eu não estou dizendo que os templos não devem ser lindos, maravilhosos, mas o que dá a santidade não é o material, não são os materiais que trazem a glória de Deus. Quanto que se gasta? Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Nós glorificamos a Deus que nós aqui trabalhamos com coisas práticas. Praticidade pura. O que nós temos aqui é praticidade. Nós fomos deixar ambiente que seja acolhedor, que possa manter, que possa reter o crescimento. Isso sim. Esse é o grande objetivo. Um outro Deus desse tempo, queridos e queridas, é o poder eclesiástico. É o kratos eclesiástico. Existem 5 palavras, aliás, são 6, do grego que se afunilam em poder. Dunamis, exousia, energeia, ischus, dinastai e kratos. O poder mais mencionado na Bíblia é o dunamis. Em segundo lugar, exousia. Em terceiro lugar está o kratos. Eu gosto de ter poder nas mãos. Isso nos leva a vermos igrejas, porque nós não acreditamos, nunca nós ensinamos aqui que só a nossa igreja, só a placa da nossa igreja salva. Muito pelo contrário. Nós aprendemos com o nosso pioneiro a entender o que é a igreja de Deus invisível. Tem a igreja visível e a igreja de Deus invisível. Agora, nós olhamos para algumas igrejas que existem por aí, onde os fiéis são maravilhosos, gente de oração, gente simples, evangelista, não perde uma oportunidade, mas quando você vai ver para o alto clero dessas igrejas, aí o problema está grande. Como essas pessoas se comportam? Elas se acham realmente superdeuses, a ponto de começar a fugir da Bíblia em termos de titulação. Olha só, não dá, pastor é baixo, acima de pastor tem que ter alguma coisa, é bispo. Mas bispo na Bíblia é presbítero, é gente que trabalha na administração, é superintendente. Mas não, bispo é mais do que pastor. E mais do que pastor é apóstolo. Quem falou que é isso? E daqui a pouco eles vão chegar num arcanjo. Agora, a gente tem que olhar, nós estamos aqui falando com muita gente, olha só, e fazemos nossas as palavras de Josué. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses, e vamos contextualizar isso, os deuses que estão no meio de uma sociedade corrompida e perversa, entre esses deuses está a butrimania midiática, esse lixo que é transmitido nos canais de televisão.
o mamon e tudo aquilo que nós conversamos aqui, aos deuses do outro lado, os deuses do lado de cá, que eles chamam aqui de deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Se vocês escolherem, escolham. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora imagine se todo pai fizer isso, se todo patriarca fizer isso. Quanto de sociedade nós vamos preservar? Se cada um fizer isso, se cada um levantar a cabeça e dizer: aqui eu sou autoridade espiritual em nome de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é tão coerente com a palavra. Chega a dizer assim, gente: aquele que não sabe cuidar dos seus, não pode, de maneira alguma, cuidar dos negócios do Senhor. Então, é para isso que o Espírito de Deus nos deu esse tema. Eu e a minha casa, alvo máximo na salvação. Amém? Vamos ficar em pé? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ele que é o Rei da nossa vida, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos
consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos declarar a Sua grandeza. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz na oração, encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. É um negócio maravilhoso, o Espírito Santo. Não combinei nada com o Fábio. Como é que ele teve a inspiração de, na seleção de cânticos, colocar essa ênfase das palavras de Josué. Eu e a minha casa servimos ao grande, poderosíssimo Senhor. Eu sempre acabo assim invitando que algumas pessoas coloquem muitas conclusões quando eu falo que Deus é superlativo absoluto. Esse Deus, para quê, gente? Servir outro Deus só vai dar decepção. Por que eu vou colocar outros valores, outros deuses na minha família, na minha casa? Como é que eu vou encaminhar meu filho por uma coisa que vai decepcionar? Vai chegar ao que aconteceu com o dono de um grande banco, que é exatamente isso. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Como é que eu vou colocar esse tipo de Deus, formar um panteão? A sociedade tem um panteão de deuses todos falidos. Para mim, o meu Deus é esse. E criou o homem. Aliás, não. Criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas a sociedade faz o quê? E criou o homem, um Deus, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse não é o meu Deus.
Então, queridos, essa afirmação tem que ficar muito forte na cabeça dos pais, das mães. Por falar em mães, hoje, nossa homenagem para os diáconos e especialmente para as diaconisas, que na sua totalidade, pelo menos se não totalidade, na maioria são mães, donas de casa, que também dão esse grito que Josué deu. É isso que elas fazem nas suas casas. Receba o nosso abraço, as nossas felicitações, diaconisas e diáconos da igreja. Eu estou invertendo, né? Assim como Paulo fazia. Paulo, não, quando mencionava o casal, não falava Áquila e Priscila, ele falava Priscila e Áquila. Mas vamos também nos alegrar com essa palavra que Deus está dando hoje para nós. Que essa palavra não seja uma palavra dita, ela seja uma palavra dizente. Que Deus esteja chamando você, meu amigo, você, minha amiga, para pegar as rédeas, pegar o leme, a direção, pegar o sentido da vida familiar. Deus deu a vocês o sacerdócio de orientação familiar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode acontecer pode acontecer à direita, à esquerda, atrás, onde que quiser, pode acontecer, pode estar na minha própria família ampliada, até dentro da própria igreja, pode acontecer, mas na minha casa não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale com Deus aí, peça a Deus para, se você perdeu, para devolver para você esse comando, essa autoridade espiritual. Volte a ser sacerdote do lar. Volte a ser sacerdotisa do lar. Meu Deus, a Tua palavra foi exposta. E ela mexe com os nossos brios. Que o Teu Espírito Santo esteja colocando na mente dos pais, das mães, aquela vontade, aquele ímpeto glorioso, aquela ousadia gloriosa de chegar e dizer: no barco da minha família, eu sou o capitão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que caia por terra agora essa miséria chamada geração do quarto. Desmancha isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que as famílias voltem a fazer a refeição, todos juntos, uns olhando nos olhos dos outros. Que a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento, aquela paz que o Senhor falou para os discípulos, quando entrares numa casa, saudai-a com a minha paz. Se essa família desta casa for de paz, a minha paz ficará, senão voltará para vós. Mas como nós temos a certeza de que todos que estão cultuando nessa noite, presencialmente e virtualmente, são de paz, eu tenho certeza que a Tua paz vai ficar. A paz que excede a todo entendimento. Que caiam por terra agora os inimigos da família, os inimigos da paz familiar, que caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus,
que haja, Senhor, resgate nessa noite, resgate, que haja ressurreição, se necessário for. Em nome de Jesus, nós oramos. E para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um abraço para o pastor Moisés, lá em Luanda, cultuando conosco. São 4 horas de diferença. Que horas são lá, Daniel? Meia-noite aí, pastor Moisés Ferreira, nosso pastor missionário em Luanda, que Deus abençoe o seu trabalho aí. Dia 22 estaremos aí.